Então vamos lá, capítulo 16. Então vamos lá, né, gente? No último capítulo, tanto Ernesto como Evelina, eles pediram, né, que desse a eles algum trabalho que pudesse ser feito. Eles queriam, de uma certa forma, ser úteis ali, né, no meio em que eles estavam inseridos, né? Então vamos lá. Trabalho renovador. Vida nova começou para Evelina e Ernesto, especialmente para Evelina. Indispensável auxiliar Túlio, abençoá-lo e renová-lo. Para isso, os dois amigos se matricularam em colégio de estudos preparatórios de mais altas ciências do espírito. Radiantes de esperança e entusiasmo, adquiriram conhecimentos em torno de evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão, reencarnação. A fim de conversar construtivamente com aquele que lhe extraviara a conta pessoal, a senhora Serpa munia-se de instruções com que lhe pudesse ganhar o raciocínio. Competia-lhe o esforço mais grave, desfazer-lhe na mente o quisto de ilusões que ela própria criara. Fantine, contudo, que se compadecera fundamentamente do rapaz menos feliz, de acordo com avisos do Instituto de Proteção, poderia acompanhá-la a pequena distância com a obrigação de intervir quando necessário. Então, Evelina vai começar aí a auxiliar o Túlio, mas para que ela pudesse auxiliá-lo, por onde ela passou? Ela fez uma matrícula, né, numa escola, e olha a quantidade de coisas que ela precisaria entender e aprender para que então começasse a auxiliar alguém, né? Então ela precisou de conhecimentos em torno da evangelização, da reforma íntima, da sintonia mental, da afeição, da agressividade, do autocontrole, da obsessão e da reencarnação. 8 tópicos, né? Então, assim, não é pouca coisa, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Paciente não trata de paciente. Porque para a gente auxiliar o outro, a gente precisa entender um pouquinho, né? Pelo menos naquele quesito, a gente precisa estar um pouquinho mais evoluído que o outro para que a gente possa entender e recepcionar melhor tudo aquilo, né? E lembrando, né, por que ele disse aqui é indispensável auxiliar Túlio, né? Porque Evelina tinha débitos com Túlio. Então isso nos remete a qual reflexão? Pode-se saber que onde você tem débito, você precisará trabalhar para que aquilo possa ser então sanado. O Ernesto vai acompanhá-la, né? De longe, a pequena distância, com a obrigação de intervir quando necessário. No dia marcado para início da tarefa, a subdividir-se em visitas de esclarecimento e a enfermagem 3 vezes por semana, Ribas seguiu em pessoa os 2 obreiros para o refúgio de saúde mental em que os novos deveres se lhes impunham. Integrando diminuta comunidade de enfermos da alma, o jovem Mancini se achava recluso em solitária dependência que o instrutor informou estar erguida à base de material isolante contra o impacto de vibrações suscetíveis de agravar-lhe a sede de companhias menos recomendáveis. O orientador apresentou ambos os companheiros às autoridades e auxiliares do pouso de reajuste, e tanto Evelina quanto Ernesto, sobre o beneplácito da simpatia geral, puseram mãos à obra. Túlio acolheu encantado a presença da moça
e de começo reafirmava-lhe os protestos de devoção afetiva em ditirambos de lealdade e ternura. Então, ou seja, né? O Túlio ainda estava lá com a mesma sintonia de antes, né? Estava lá com a mesma devoção afetiva que ele tinha, né, por Evelina, ou seja, estava socorrido, mas ainda, né, estagnado. A senhora Serpa, no entanto, redobrou cautelas imolderadas de carinho, suplicando a inspiração da vida maior para não falhar na missão que abraçara. Então, olha lá, o que a Evelina faz? Ela faz uma prece, né? Por isso a gente fala tanto na importância da prece. Porque às vezes, gente, não é vista aos nossos olhos. Mas quando a gente para diante, né, de qualquer adversidade, de qualquer pensamento e faz uma prece, né, nós somos acolhidos. Nenhuma prece, nenhuma oração, ela fica sem resposta. Às vezes pode não ser a resposta que a gente quer, mas a gente vai ter a resposta e vai ter, né, o encaminhamento dentro daquilo que nós merecemos e precisamos. Os diálogos terapêuticos prosseguiam pontualmente. Apesar disso, Mancini não lhe desfixava da paixão que o absorvia, lembrando um barco chumbado ao solo, incapaz de afastar-se do cais. Principiasse Evelina a preparar clima adequado às lições e ele choramingava, à maneira de criança doente. Declarava-se indisposto e inabilitado para o estudo, desconsiderando o ofendido nos brios próprios. Asseverava-se infenso a qualquer ponderação filosófica, alegando não sentir inclinação para assuntos de fé. Então veja bem, toda vez que Evelina tentava conversar com ele, né, avançar aí na questão de estudar, de entender e da aceitação, ele desvencilhava daquele assunto, né? E olha que já se encontra socorrido. Então, se um socorrido, na grande maioria das vezes, desvencilha, não quer saber da questão do estudo, da aceitação, do entendimento, imagine aqueles que estão em zona umbralina, né? Ali ainda permanecem ali inseridos, como que é mais difícil de trabalhar, né? Insistia em reconhecer-se unicamente um homem, na definição dele mesmo. E nessa condição, não queria uma enfermeira ou preceptora, mesmo solícita quando a moça se revelava, e sim uma companheira, a mulher dos seus sonhos, né? Então veja lá, desencarnado há muito tempo, bem antes de Evelina, né? Socorrido e ainda assim levando resquícios do corpo material. Evelina ouvia pacientemente os remoques e lamentações incessantes, aparando-lhe os golpes e podando-lhe as impressões destrutivas, sempre assistida por Ernesto, que lhe supervisionava os esforços com generosa atenção. Imbuída das responsabilidades que lhe assinalavam agora a vida, e sendo criatura profundamente emotiva, a senhora Serpa concentrava-se de modo constante no esposo, nele investindo toda a carga de seus potenciais afetivos. Para sentir-se na posição de tutora material de Mancini, experimentava a necessidade de ser mais estranhadamente a mulher de Caio. Por essa razão, mentalizava-lhe a imagem, a cada passo, endereçando-lhe em silêncio os seus mais belos pensamentos de amor. É verdade que Serpa não lhe havia sido o consorte ideal. Além disso, sabia-o agora homicida, com refinados recursos de inteligência para ocultar-se. Evelina, porém, humana quanto qualquer ser humano, ponderava de si para consigo que ele se fizera criminoso por amá-la. Eliminara a existência de Túlio para disputar-lhe o coração, em agoniado lance afetivo. Aspirava a vê-lo em pessoa, aurir-lhe o calor da presença, a fim de revigorar-se para os embates morais a que se confiava. Entretanto, por mais que solicitassem permissão para visitar a família terrena,
Fantine e ela obtinham regularmente a mesma resposta dos mentores, muito cedo. Então veja bem, Evelina está lá com essa missão, frequentando uma escola para aprendizagem aí de tantos temas, e ela ainda, né, eles ainda dizem, ser humano como todo ser humano, ou seja, né, um dia ser humano, agora espírito, levando resquícios do corpo humano. Ainda assim, ela conversando com Túlio, passava-se toda uma história na cabeça dela ligada ao marido, né, digamos assim, que está na Terra, né? E ele fala aqui no final, né, que toda vez que tanto Túlio como tanto o Ernesto quanto ela indagavam e perguntavam sobre a possibilidade de visitas aos entes terrenos, qual que era a resposta que eles recebiam? Muito cedo, né? Então por quê? Por que é muito cedo? Toda vez que alguma coisa for muito cedo para acontecer, quer dizer que precisa-se então estabelecer equilíbrio ali. Imagine, né, a Evelina, embora já socorrida, amparada, tentando trilhar aí o melhor caminho, já começando com pequenas tarefas. Imagine então se ela vem até a Terra. Ela está conversando com o Túlio. Ela já está querendo se desequilibrar. E olha que ela está lá. Imagine se ela vem à Terra com essa possibilidade de desequilíbrio e encontra aqui aquilo que ela não desejaria que acontecesse, porque ela ainda não tem entendimento e aceitação para aquilo que ela possa vir a enxergar aqui. Aí o que vai acontecer? Todo o trabalho que foi feito até aqui vai cair por terra, né? Reconfortavam-se por isso com estudo e trabalho. De vez em vez, o tete-a-tete entre ambos, as confidências. Ernesto falava enternecidamente da esposa Elisa e da filha Celina. Sensibilizado, entretecia no mágico painel da saudade a imagem das duas por espelhos cristalinos de amor, em que se comprazia mirar-se com quanto a filha o tratasse, muitas vezes com rebeldia cruel. Olha lá, ele, embora saudoso de todos, ele ainda também relembrando situações não tão boas. De certo que a viúva e a jovem não arrostavam dificuldades materiais de vulto maior. Legara-lhes renda expressiva, boa casa, algum dinheiro em mãos honestas, a fornecer-lhes pensão sólida e os seguros em que montara a defensiva doméstica. Mas, e a ausência? Indagava-se constantemente junto da amiga, que se lhe transformara em irmã de todas as horas. A ausência, a distância. Então aqui é o seguinte, né? Eles sentem nossa falta assim como nós sentimos faltas deles, né? Mas eles precisam seguir lá e nós precisamos seguir aqui. Perdiam-se os dois em conjecturas, prelibando alegrias de reencontro. Achavam-se suficientemente informados de que entre eles e os amados do mundo se levantava agora o muro das vibrações diferentes. Em vista disso mesmo, não mais lhes seria possível retomar-lhes a atenção como quem volta de uma viagem. Competia-lhes a obrigação da conformidade perante qualquer transformação a que se lançasse. Nesse sentido, até ali, haviam registrados as mais diversas narrações de mortos que procediam da terra, desacoroçoados e tristes ante a impossibilidade de serem vistos, ouvidos, assinalados, tocados pelos parentes. Então, olha lá, não era somente eles, né? A falta que eles estavam sentindo dos parentes terrenos, não eram só eles que estavam sentindo essa falta.
Então vamos abrir aí uma reflexão do seguinte. Vocês perceberam, lá no início do livro, a Evelina comentou sobre não ter visto ainda os avós, né? Eu acabei de dizer, se eu desencarnei, se eu morri, por que eu não vi os meus avós? Mas qual que é a maior preocupação de imediato que eles nos passam aqui quando a gente desencarnar? Os nossos entes terrenos, né? Então, por isso que eu falo para vocês aqui sempre. Partiu um ente de vocês, voltou à origem, ore bastante por eles, olha, siga no seu caminho, fique bem, tenha força, daqui a pouco eu vou estar aí. E vocês vivam aqui. Procurem viver da melhor maneira possível aqueles que estão aqui. Porque depois vai começar a saudade reversa, né? Que eu sempre falo com vocês aqui. De início nós estamos aqui com saudade de quem está lá. Mas a gente sabe da impossibilidade de tocar, de conversar, né? De inúmeras impossibilidades, né? De serem vistos, ouvidos, assim como ele está falando, né? Assinalados, tocados. Então vamos fazer o seguinte, vamos viver, vamos tocar, vamos ouvir, vamos sentir aqueles que nós estamos hoje. O que é possível fazer hoje, então, é com quem está aqui, né? Lembra, nós somos matérias iguais. Passa para o outro lado, por que não consegue visualizar? Matérias diferentes, mundos diferentes, vibrações diferentes, né? Então, o que acontece? A gente tem que conviver com os daqui, tentar desfazer qualquer desavença, para quando a gente chegar lá, ainda assim existirá muita saudade, porque o amor que a gente nutre é muito grande, né? Mas a gente vai conseguir permanecer do lado de lá, aguardando os outros, né? Com mais exatidão, com mais aceitação, né? Então, já que não tem no momento essa possibilidade de estar com os desencarnados da forma que gostaríamos, vamos conviver da melhor maneira encarnados com encarnados, tá? Porque quando a gente desencarna, a grande maioria das vezes, o sentido é de quem está aqui e não de quem já está lá de imediato, tá? Muitos voltavam consolados e esperançosos, como que libertos de laços e algemas que lhes fossem pesados aos corações. Mas outros, muitos regressavam desencantados e sorumbáticos, evidenciando pouca disposição para conversar. Isso que eles falam aqui é de quem já conseguiu visita, viu? Então ele fala o seguinte, que muitos voltam consolados e esperançosos e outros também voltam o quê? Insatisfeito com o que viram. Referiam-se a amigos e a mudanças radicais na vida caseira. Mencionavam desastres e falências na ordem afetiva de almas inolvidáveis. Eles dois, porém, se identificavam otimistas, confiantes. Evelina entusiasmava-se, derramando-se em nobres impressões, diante de Ernesto atento. Caio, na opinião dela, caíra em deslizes, todavia, reabilitara-se-lhe no conceito de esposa pelo alto gabarito de ternura e abnegação a que se elevara. Durante os dias últimos da enfermidade que lhe fora fatal ao corpo físico, em verdade, podia ter sido desleal durante algum tempo. Lá, isso podia. Era um homem com as exigências natural da vida comum e, obviamente, se distraía enquanto lhe aguardava a cura e o refazimento. Mas à frente da morte, diante da longa separação, modificara-se. Parecia haver recuperado a condição do noivo amoroso, terno. E Evelina, ao contemplá-lo com os olhos da imaginação, supunha-o agoniado e infeliz, no anseio de livrar-se da carne, a fim de recolhê-la nos braços. Então, olha aqui, gente. Evelina,
Olha como que Evelina ainda encontra-se confusa com tudo que ela vê, com tudo que acontece, com tudo que aconteceu com ela na vida terrena. Olha o que ela está nutrindo dentro dela. Embora estou vendo que tem pessoas chegando insatisfeitas, outras felizes, outras nem tanto, eu tenho dentro de mim a certeza que quando eu chegar lá na Terra para poder visitá-lo, eu vou encontrá-lo cabisbaixo, eu vou encontrá-lo com uma certa mudança, ele vai ter mudado, ele vai estar querendo, né, desencarnar para estar comigo, né? Porque ele se tornou um esposo assim assado diante da minha doença terminal. Então veja bem, né? Como que ela ainda está despreparada para estar na Terra. Olha que lá no fundo, ainda tem um pouquinho de não aceitação. Ela ainda nutre com ela o sentimento de posse. E por tudo que nós já lemos aqui a respeito do ex-marido, o que nos dá a entender, né? Se ele não deu valor a ela quando ela estava de pé, quando eles tinham uma vida bem melhor antes da doença do corpo físico, ele ainda cometia inúmeros deslizes com ela, intencionalmente. Vocês acham que pós-desencarne de Evelina ele tenha mudado? Que pós-desencarne de Evelina ele não ia mais, né, pensar em ninguém, não ia querer contrair um novo casamento e estaria somente pensando em Evelina com o desejo de reencontrá-la? Até poderia, mas não é isso que Evelina tem que ter de entendimento. Ela tem que entender que a vida continua. Ela tem que entender que aquele que um dia ela conviveu com ele no corpo físico não é propriedade dela. E que, embora ele tenha todos os defeitos, cometido todos os defeitos com ela, ele ainda terá a oportunidade de seguir. Os débitos estão anotados. O que a gente planta está plantado, a colheita é certa. Mas ele tem direito a seguir. E ela precisa entender essa situação. Que o que a história nos traz aqui é que ele já tem esse entendimento há muito tempo. Então são as ilusões, né, que a gente carrega dentro da gente. Antecipava opiniões, enquanto Fantine lhe guardava com interesse a doce expectativa. Solenizando alegações, asseverava que Serpa cometera até mesmo a loucura de eliminar a presença de Túlio no intuito de desposá-la. Fora isso, terrível calamidade, fora no fundo, porém, Evelina mostrava traços inequívocos da vaidade de sentir-se querida. Declarava resoluta que, tal qual se esforçava por Mancini, desvelar-se-ia mais tarde por Serpa. Esmerar-se-ia em ajudá-lo em qualquer reparação que se fizesse precisa. Ernesto volvia então a biografar-se contando histórias do lar. Amava a esposa entranhadamente e confessava que praticara muitos disparates quando mais novo, de maneira a perseverar a tranquilidade doméstica. E a filha, Celina, era uma bênção que lhe acalentara o coração na madureza, sempre terna, compreensiva, devotada. Sonhara para ela um marido bom, amigo. No entanto, deixara aos 22 anos de idade sem casamento à vista. Conquanto a dor de pai, distanciado de casa, depunha na filha a maior confiança. Não lhe temia o futuro. Além de provida com mesada apreciável, lecionava inglês com mestria. Ganhava dinheiro e sabia guardar. Então veja bem,
Por um lado, a gente vê Evelina preocupada com o marido, né? E agora a gente vê Ernesto preocupado com a esposa e com a filha. Então, vamos abrir um parênteses aqui para a gente dizer o seguinte. Eles estão lembrando de parentes terrenos. Ernesto lembra da filha, faz votos de confiança a ela no sentido de eu confio em você para trilhar o melhor caminho, né? E a filha tem 22 anos. Agora imagina quem desencarna, deixando aí filhos pequenos. A gente não pode fechar o olho no sentido de tá tudo bem. Às vezes pode estar tudo bem mesmo, né? Na grande maioria das vezes são apagados e levados de imediato. Mas o acordar vai vir. Toda a verdade vai vir à tona. A pessoa que desencarna vai querer respostas. As respostas gradualmente vão chegar. E vai ser difícil para essa pessoa no primeiro momento, né? Por isso que a gente pede ainda mais paciência, respeito, oração em forma de conversa. Porque é doído. Então pense bem, né? Nós temos mães aqui que têm os filhos desencarnados e tem esse sofrimento, seja de que idade for. Agora imagine o contrário. A mãe desencarnada, sabendo que o filho está aqui pequeno, preocupada com o amparo, porque muitas das vezes esses pequenos, né, por ser pequenos, não têm uma formação moral, receosas em que caminho meu filho vai trilhar, embora a gente sabe que a gente não modifica o caminho de ninguém, mas quando se tem uma mãe que assiste de perto, a história é outra, né? Porque só mãe ampara, só mãe tem paciência, só mãe é capaz de compreender 1000 vezes, milhões de vezes. E aí a gente precisa pensar de novo. Nós vamos continuar de onde nós paramos. Então, se foi difícil, se é um desencarne difícil, seja pela forma ou seja pelo que deixa, no primeiro instante é respeitar e mandar muita energia positiva. Familiares que têm pessoas desencarnadas que deixaram filho pequeno, se a maior preocupação no momento são os pequenos, qual que deve ser a prece? Fulano, vai ficar tudo bem com seus filhos. Fulano, nós vamos amparar da melhor forma que nós pudermos. Fulano, seus filhos não estão sozinhos. Você não está sozinha. Siga seu caminho por mais difícil que seja. Mas toda vez que você lembrar dos seus filhos, que ficar difícil para você do outro lado, lembra que nós estamos aqui desse lado tentando fazer da melhor forma possível o que você faria se você estivesse aqui. Então, é o que? Tranquilizar. Porque é difícil. Né? É difícil. Até que você vê que seu filho tem uma condição de caminhar sozinho, e ainda assim vai existir preocupação, porque a maioria das mães, a grande maioria delas, não reencarnam. Enquanto os filhos não atingem aí uma idade muito avançada, e eu não falo avançada de 18 anos, de 20 anos, é questão de 60, 70 anos, e a outra parte aguarda os filhos retornarem, para que ela possa estar ciente, todos estão de volta e na mesma condição do que eu agora, né? Então a Marli tá falando que ela teve uma amiga, né, Marli? Que deixou uma bebezinha. O momento é de muito respeito, de vibração positiva, de encorajamento para ela, né, de tranquilizar a ela.
Porque a primeira coisa que vai vir à mente não vai ser mãe, não vai ser pai, não vai ser irmão, vai ser o filho. Tá? Logo, né? Ela vai pensar, nossa, se eu estou na condição que estou, recebo a resposta que eu desencarnei, o que vai ser do meu filho? O primeiro desespero está instaurado aí. Então, a primeira prece que a gente faz é nesse sentido, tá? Mantinham-se desse modo sucessivas conversações entre os dois, sentimentais, saudosistas. Passados 6 meses de atenção e doutrinação a benefício de Túlio, Ribas veio examiná-lo em pessoa, segundo promessa à vida. Após verificar a pontualidade e a eficiência de Evelina através de anotações referendadas pelas autoridades orientadoras da casa, penetrou o aposento do enfermo, categorizado para ele como médico em acurada inspeção. Ao primeiro olhar, porém, reconheceu que Mancini apresentava escasso proveito com as lições recebidas. Então vamos lá. 6 meses depois, Evelina ali constantemente trabalhando, tudo aquilo que ele tinha absorvido ainda era escasso. Por isso a gente fala que às vezes o entendimento ele não vem de uma vez, leva tempo, né? Leva tempo. Por isso que uma pessoa que desencarna com uma inimizade grande da outra, ele pode estar socorrido e amparado, mas ainda a mágoa está ali e ela precisa ser trabalhada. E para que ela possa ter êxito, muitas das vezes demanda tempo, paciência, até então que o outro venha ter o quê? Aceitação diante de todo o acontecimento. Ah, Ana, fulano desencarnou por um ato, às vezes, involuntário meu. Na hora que ele ficar sabendo que o desencarne dele aconteceu e houve aquele ato seu involuntário, a gente sabe que ninguém desencarna antes da hora. Tá? O desencarne teria mesmo que acontecer. Mas aquele ato voluntário agravou um pouco mais a passagem, tá? Levou um pouquinho mais de sofrimento, um sofrimento que poderia ser moderado, mas a passagem ia acontecer, tá? Então, na hora que ele fica sabendo do outro lado, nossa, eu desencarnei por um ato involuntário de fulano. A pessoa fica do outro lado possessa, com raiva, muitos se tornando obsessores dos outros. Muitos têm a ciência antes de fazer a passagem, ainda que está aqui na Terra, e fala, não vou embora, não. Vou ficar aqui que eu vou descontar. Então, muitas das vezes é isso que acontece. Então, por isso que se fulano desencarnou, qualquer ente de qualquer um desencarnou com uma desavença, ou com você contribuindo para que aquilo acontecesse com mais veemência, porque a gente não consegue fazer com que o outro não vai desencarnar pela minha ação. Não. Mas a gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Não é porque fulano está aqui numa situação desfavorável que eu vou largá-lo, jogar das traças. Eu vou dar a ele um mínimo de dignidade, né? Então, o outro vai entender isso? Vai, mas vai necessitar de um trabalho aí de mais tempo. Vai necessitar que o outro tenha tido aceitação para fazer a passagem, para ser tratado lá e não aqui. Então, muitos ficam aí, né? Eu quero notícia, eu quero seguir, sem saber de fato como está a real situação do outro. Sem saber de fato se é capaz de escutar determinado sentimento que o outro do outro lado está nutrindo. Então, comece a oração em forma de conversa, porque nós somos humanos e somos falhos.
né? Então pode acontecer de até a gente, com o pouco entendimento que a gente tem, cair num deslize desse? Pode, né? Nós somos passíveis de erro. Mas quando essas coisas virem a acontecer, que a gente possa também ter reflexão. Eu não quero voltar a fazer isso. Eu não quero ser arrogante dessa forma que eu fui. Eu vou trabalhar na caridade e na beneficência em prol de fulano. Toda vez que eu lembrar dele, eu vou fazer uma prece, eu vou pedir perdão, eu vou fazer oração em forma de conversa, eu vou mostrar para ele o meu arrependimento, eu vou conversar com Deus, eu vou fazer preces não só para ele, mas para mim, para que Deus me dê força, para que Deus me coloque de pé, para que Deus me dê sabedoria de ser um pouco melhor a cada dia. É assim que a gente começa a caminhar. É assim que a gente começa a estabilizar não só a nós, como o outro também do outro lado. Apático denunciava na mente uma ideia central, Evelina. E com Evelina no miolo das mais profundas cogitações, vinham as ideias satélites, o anseio de transformá-la em objeto de posse única, o tiro de Caio, o desejo de vingança e as escuras alusões da autopiedade. É o que eu acabei de dizer. O tempo que ele passou lá em Zonas Umbralinas, passa-se um tempo na Terra, Evelina desencarna, reencontra ele, tenta ajudá-lo, passa-se mais 6 meses, os entendimentos que ele consegue absorver são escassos e ele continua ainda com as mesmas intenções, com as mesmas vibrações. Evelina, como minha mulher, vingar-se de Caio. Olha, veja bem, como que tudo demanda tempo, trabalho e paciência. Como em determinadas circunstâncias não tem como você precisar e exigir algo daquele aqui no caso do Caio, do Túlio, como que se vai exigir alguma coisa desse Túlio, sendo que ele não consegue entendimento nem para ele mesmo, nem das coisas que estão em volta dele. Nem a Evelina estando lá dispensando diariamente um trabalho de paciência com ele. Como que a gente vai exigir de um espírito como Túlio alguma coisa? Por isso, o que a gente faz? Ora, que é o que a gente pode fazer. Vibra positivamente. Pede para que saia dessa vibração, para que siga a vida sem posse de nada, para que trilhe o melhor caminho, para que vá estudar, vá entender, aceitar, compreender, entender que as consequências do outro é do outro e não dele, entender que o Túlio fez com ele, um dia a conta vai chegar, e essa conta não cabe a ele agravar ou diminuí-la, mas cabe a ele deixar a cargo da lei de ação e reação. Então, para que possa chegar nesse entendimento, demanda tempo. Ribas não descobria a mais ligeira fresta naquele coração pesado de angústia para filtrar um só raio de otimismo e esperança. As primeiras manifestações do inquérito afetivo respondeu ao instrutor com a tristeza de um doente que se sabe sem cura. Qual, doutor? Sem Evelina comigo, nada consigo entender. Se ouço o evangelho, penso que ela só, é o anjo capaz de salvar-me. Se anoto ensinamentos acerca de autocontrole, vejo-a no pensamento como sendo a única alavanca bastante forte para governar-me. Se escuto exortações à fé, acabo querendo-a para meu conforto exclusivo. Se recebo esclarecimentos em torno de obsessão, termino a aula confessando a mim mesmo que se pudesse, largaria este hospital a fim de persegui-la e tomá-la em meus braços,
ainda que para isso devesse caminhar até os derradeiros confins do mundo. Então, o que que o Túlio, né, se tornou aqui? Eu acho que eu disse atrás, né, que as consequências seriam do Caio. Não, as consequências seriam do Túlio. Mas, na verdade, as consequências, né, o Caio, que tirou a vida dele, terá as consequências, né? Então, aqui. Então, o que o Túlio virou de Evelina? Um obsessor. Uma obsessão de desencarnado para desencarnado. Qualquer coisa, né, que ela falasse com ele, que ele mostrava a ele um ensinamento, era aquela ideia fixa. Nada que ela estava falando ele conseguia absorver da forma que deveria. Continuava com os mesmos pensamentos lá da matéria. O mentor sorriu paternal e aconselhou calma e equilíbrio. Reflitamos, meu filho, que somos espíritos eternos. Urge conservar a serenidade, paciência. Felicidade é obra do tempo com a bênção de Deus. O rapaz revidou ácido e reverente. Não pedira e não aceitava conselhos. Hábil psicólogo, Ribas despediu-se. Fazer o quê, né? Não aceita. Precisamos então de mais paciência, né? E deixar com que o tempo vá cuidando. À noite, esteve com os amigos e elogiou o trabalho de Evelina. A empresa de reeducação fora efetuada com segurança. Túlio, entretanto, não reagira construtivamente. Mostrava-se abúlico, embutido nas fantasias que estabelecera em prejuízo próprio. E terminou dizendo para Fantine e a senhora Serpa, que o ouviam atentos: não vejo qualquer interesse para Mancini na permanência aqui. Forçoso envidarmos esforços para que aceite voluntariamente a miniaturação. Renascer? Redarguiu Evelina assustada. Será preciso tanto? E Ribas, nosso amigo está mentalmente enfermo, profundamente enfermo, traumatizado, angustiado, fixado. O remédio será começar de novo. Ainda assim, terá dificuldades e desajustes pela frente. O benévolo mentor não traçou advertências nem articulou qualquer sugestão. E tanto Ernesto quanto Evelina, enfronhados agora nos imperativos e provas da reencarnação, silenciaram de chofre, pensando. E assim nós terminamos o capítulo 16. Então aqui, o que, né, que a princípio ficou aí para nós? Olha aí, não estou dizendo que seja, mas olha aí a possibilidade de uma reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória, ela não é somente pressuposto de zona umbralina, né? Mas veja bem, ele não progride. Ele já saiu de zona umbralina, está socorrido e amparado, mas obcecado. Ele não progride e não faz aí, né, nenhuma sinalização de que vá ter mudanças, de que vá ter êxito. Então a Evelina logo pensa, será na reencarnação? Mas se vier a reencarnar, pode ter certeza, né, que será uma reencarnação compulsória. Por quê? Porque da forma que ele se encontra, se falar com ele no primeiro momento, olha, você vai reencarnar, ele não vai aceitar. Né? O reencarnar para ele seria o quê? Deixar Evelina. O que viria na cabeça dele, né? A reencarnação, primeiro que ele não entende, né? Não ia entender acerca, mas o que ele ia dizer? Ele ia pensar com ele? Seria afastar-se de Evelina, o plano dele de vingar-se de Caio frustrado, né? Então, de princípio, ele não ia de
coração aberto. Então, nesses casos, se vier, né, uma reencarnação, faça então uma reencarnação compulsória. E como acontece isso? Existem os engenheiros siderais que cuidam dos projetos reencarnatórios, assim como nós um dia sentamos com eles para poder conversar sobre nosso projeto reencarnatório. Espero que aqui ninguém tenha reencarnado compulsoriamente, né? Porque quando é compulsoriamente, são esses engenheiros siderais que conhecem toda a nossa história, sabe onde nós precisamos caminhar, sabe perfeitamente o que precisamos expiar, com quem temos as nossas dívidas, aonde nós devemos inserir. Então eles é que vão criar pra gente o projeto reencarnatório e a gente vai ir de acordo com as possibilidades que eles vão nos impor. Por quê? O impor aí não é pejorativo. O impor é o melhor que eles podem nos dar nesse momento, diante do não entendimento, da não aceitação e nenhum tipo de progresso à frente, tá? Então, vamos aguardar para a gente ver aí se vai vir aí, né, no desenrolar, uma reencarnação compulsória, porque o outro não conseguiu. Então, embora socorrido e amparado, tratado, ele não consegue progressão e ninguém, né, que já está ali, igual o instrutor Ribas, né, está há mais tempo, né, tem visão de progresso. Então, começa-se de novo, passa pelo escopo corredor do esquecimento, esquece tudo e vamos começar tudo de novo, para ver se consegue então trilhar o melhor caminho. Quando retornar, tem-se então uma compreensão maior. Muitas das vezes, o que acontece com essas reencarnações compulsórias? Provavelmente, inimigos vêm na mesma família, como pai e filho, ou como irmãos, para quê? Para que a família é o nosso primeiro berço, onde a gente conhece o amor, né? Então ele vai aprender a nutrir pelo aquele inimigo, amor, vai aprender a conhecer o lado bom daquele outro. E na hora que retornar, que ficarem sabendo das verdadeiras identidades, ainda assim, com a raiva, o rancor, a obsessão que tinha na vingança em uma outra vida, aquele amor que ele aprendeu a nutrir e as atitudes, as condutas que ele viu no outro, vai se sobrepor sobre aquele passado triste, ruim e obcecado, né? É aquela questão, né? Fulano me fez um mal muito grande, mas nessa eu vim como um filho dele e ele foi para mim um pai tão amoroso. Ele me mostrou qualidades tão incríveis, eu aprendi a nutrir por ele tantas coisas boas, que aquilo que ele me fez lá atrás está perdoado. E aí sim está sanado uma dívida. Alguma dúvida, gente?